Olha a parte isolada, guys. Isso aqui tá fazendo um mó som de que vai cair. Algum momento. Tá balançando a beça com o vento. Mas ó, segue bonitinho, tá? Tudo podado aqui. Legal, vamos embora. Eu tenho uma reunião da IC agora, 1h30. Então eu vou ajustar algumas coisas e vou dar uma olhada no que a gente tem no estoque do férias passado. E por enquanto é isso. Bem-vindos ao lugar onde todas as coisas ficam guardadas. Tô procurando aqui o tecido pra gente fazer, então, bordando constelações. Deixa eu ver se eu localizo. Ficar com bastante coisa aqui. Tinta, lápis, borracha aqui, tesouras. Restos do ano passado na minha piscina. Bacana. Espada pra reutilizar, provavelmente. E genuinamente eu não sei onde tá. Hoje TNT. Eu acabei de receber um e-mail da minha ex-chefe do meu emprego do bingo. Já tem alguns anos em que eu não trabalho lá. E é muito estranho, porque eu tinha saído de lá achando que eu não tinha sido muito competente, mas isso era coisa da minha cabeça. Enfim, vou procurar aqui o tal do tecido e volto com atualizações depois. Aproveitando para fuçar nas coisas, aqui tem bastante coisa, ó. Tem essas lupinhas aqui, que é pra gente analisar... Como é o nome? Na verdade, ela é tipo uma coisa pra analisar pedra. Então, você tem aqui uma lentezinha de aumento e ela também tem uma luzinha. Então, eu puxo aqui, ó. Tá funcionando não. Foi. Não foi. 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 Você coloca lá e observa. Deixa eu dar o foco aqui. Olha lá. Bem legal. Eles vão fazer uma oficina pra entender as rochas. E isso aqui é bem interessante pra facilitar na observação. Eita, deixa eu guardar aqui. O que mais? Tem também caixa com algumas coisas aleatórias. Barbante, glitter, biscuit. Aqui dentro. Tem miçanguinhos pra fazer os pés. Bastante glitter. Lápis também, barbante. Nada do tecido. Papéis, tem coisa de todos os anos aqui. Isso aqui acho que era pra observar o céu. Isso aqui, não faço ideia. Planetas, pincéis. Isso aqui, CDs. Saturno no palito. Tá, então eu vou separar aqui. O que vai ser... Então eu vou separar agora o que vai ser utilizado nas oficinas do pessoal. Vou dar uma olhada no que é. E daqui a pouco eu tenho que ir pra reunião. Então, vambora. Mas o cara vem de longe, ele que lembra? Não dá para ficar. Não dá para ficar com aquele... Esse evento não tem logística para ficar trocando. É a observação. E a observação à noite todos nós vamos estar concentrados lá e naquele trajeto do estacionamento até lá. Sim. Não vem ninguém para cá, não vai ninguém para lá, nada. É lá. Tá?
Leva. Só que, depois da explicação do cara, que tem 2 escalas de tempo, aí você fala, bom, então tá errado, porque ninguém forneceu qual era a escala de tempo. Quer dizer, a Terra dá uma volta em torno dela em 23 horas e 56 minutos, se for de tempo solar. Mas isso não estava dito que era tempo solar ali. Então você podia contestar. Mas na prova eu vou pôr. Vocês vão ser monitores. Você sai e pegar o prêmio de volta. Pois é, podia reclamar. Né? E eu trabalhei com isso. Por exemplo, meu mestrado foi determinar o polo. Então tem uma estrelinha, a estrela polaríssima, que está a 18 minutos do polo, mais ou menos. Só que ela é fraquinha, não dá para observar a hora que está amanhecendo, a hora que está entardecendo, então ela é fraquinha para aquele círculo meridiano passar. Mas eu apontava o círculo meridiano para aquela direção, mais ou menos, a estrelinha está lá. Então ela está descrevendo um círculo. Eu medi a posição dela 3 vezes numa noite, com 3 pontos do círculo, e você não está ao centro, que é o polo. Então fiz isso aí muitas noites e tal, e tal. Agora, fora isso, você tem que orientar o teu instrumento de forma absoluta, quer dizer, usando coisas do laboratório e não estrelas de referência. Como que você faz isso? Com toda aquela parafernália que tem lá. Aquele nível de bolha, agora não tem mais que um prato de mercúrio, e você apontava a luneta para aquele mercúrio. Aí você tinha o retículo que você via e um retículo que vinha refletido do mercúrio, que não ia coincidir, porque aquele eixo ele está inclinado, não está na horizontal, ele está fora do leste-oeste, enfim. Tinha milhas a 100 metros para o norte, 100 metros para o sul, que você tinha que observar. Tudo isso para você ter a orientação do instrumento sem estrela de referência. E aí determinar a posição absoluta. Isso é um trabalho cão. Mas, e sem valor nenhum. Mas isso daí é fundamental. E hoje não, você faz a partir do... Porque antigamente tudo estava amarrado, por que hoje e antes não? Porque antigamente estava tudo amarrado no equinócio. Então você tinha que saber onde estava o equinócio. E descobriram finalmente, acharam, que você pode amarrar. Você observa aquele quasar, observa aquele, e você consegue unir esses quasares. Você sabe a separação angular entre todos eles. Isso é como se você tivesse uma esfera, assim, envolvida numa rede de pescador, sabe? Cada nozinho é um quasar. Só que essa esfera está solta. Aí depois você fala, bom, agora eu vou fixar minha esfera. Eu quero que esse nozinho coincida com aquele ponto gama de tal é. Aí você põe lá, morreu, e isso é fixo pro resto da vida. É isso que a gente fez. Mas a ideia do círculo meridiano é essa, que você determina. Agora, o círculo meridiano foi automatizado. Aí mudou tudo, não dá mais para fazer isso. Desde que a gente automatizou, isso não é mais possível. Mudou. Então, hoje o círculo meridiano você só faz posição relativa. Mas além da posição relativa, hoje você faz a fotometria também, a magnitude, que determina a magnitude. Então você ganhou de um jeito, perdeu do outro. E com a automação, o que mudou? A gente observa com maior precisão, 2, 3 vezes mais preciso, a posição. Você observa 10, 20, 30 mil estrelas por noite, 40, dependendo da região do céu. Antes a gente observava, saía daqui 40 estrelas, 50 estrelas, feliz da vida, arrebentado, né? Faz uma semana para se recuperar. Isso contando o som, né, professor? E você mede a posição e o brilho, então te dá um horizonte muito grande. E no fundo, de todos os instrumentos que passaram aqui, o círculo meridiano foi o que mais produziu. E se vocês quiserem acrescentar, a primeira tese observacional no círculo meridiano foi a minha. O primeiro trabalho foi o Bosco que fez. O Bosco fez, mas foi um trabalho instrumental ali, de determinação dos erros de graduação e tal, dos círculos graduados. Né? Tem toda uma estratégia para fazer isso.
Eu fiz um instrumental de iniciação científica e depois observacional. Registro, tô aqui esperando o pôr do sol, que vai acontecer daqui a pouco. Aqui a gente tá no telescópio 600. E, bem, eu ajeitei algumas coisas das oficinas, como a gente viu anteriormente. Achei alguns algodões, alguns glitters que vão ser utilizados na oficina de galáxia no pote. Neste momento, então, eu lanchei, ainda não tem almoço. A gente bateu um papo com o Rama, né, que seria o nosso supervisor. E aparentemente vai ser muito divertido, tá? Tem coisas novas por aí. Vamos dar uma volta num lugar que eu não vou há muito tempo, que é ali atrás, onde a gente tem o marco geodésico, tá? Ele falou um pouquinho também sobre a questão do meridiano, deu uma breve aula sobre astropós, bem divertido. Tá meio gelado, hoje a gente não vai trabalhar, não vai fazer nada. É realmente para arrumar as coisas. Talvez fique tematizado com junino, mas estamos avaliando as coisas. Vou tirar uma fotografia aqui, ó. Menino da garota. Vambora. Nesse momento eu tô criando o roteiro para uma das oficinas que eu vou dar amanhã. Vou dar galáxia no pote e dessa vez vai ter uma estruturinha explicando exatamente o que é uma galáxia. Então vamos lá. Suquinho. Que delícia. No momento eu tô montando uma apresentação. Vamos ver aqui o que a gente tem. Tinha uma apresentação prévia, que é essa aqui. Mas se vocês repararem, ela tá muito adulta, né? Como é pra crianças, então eu tô reformulando ela. Partindo daqui, deixando mais animadinha. Aqui eu explico mais ou menos como é que você forma, né? A receita para se formar uma galáxia. Aí aqui tem certas características, né? Do tipo espiral elíptica irregular. Aqui a gente fala da forma em que elas têm, das estrelas, do gás e alguns exemplos que a gente encontra na natureza. Aqui são alguns formatos, né? Então as mais antigas, aqui as mais jovens. Esse garfo de Hubble. E aqui a gente parte então para identificação. Então, vamos lá, falta pouca coisa pra terminar, vai ser dada amanhã à tarde, então eu tenho bastante tempo ainda, vou fazer um teste, né, formar umas e é isso. Registro, primeiro dia, oficina às 9 da manhã, agora são 8 horas, eu fui dormir 4 horas da manhã, a gente teve a ideia de observar. Aí a gente descobriu que os telescópios não estão aqui embaixo, então não deu pra fazer. Agora eu vou me arrumar pra a oficina. Aí, ó, pra lá que chegar. Não, o melhor era ele olhando na contagem regressiva do foguete. Cadê a estrela? Eles não estão na galáxia? Quando chegou no... Sua bote contou? Vou encostar aqui, ó. O que você acha, tá? Vamos falar. Então, boa tarde, pessoal. Fraco, né? Vamos de novo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ok. Vou começar me apresentando. Eu sou a Joara, sou graduanda em astronomia na USP e atualmente eu trabalho com galáxias. E hoje a gente vai falar um pouquinho de galáxias e no finalzinho a gente vai criar a nossa própria galáxia para levar para casa. Se apresenta pra gente? Eu sou o Alan, eu sou graduando em Física e é isso. Então vamos lá. Eu começo perguntando pra vocês se vocês sabem o que é uma galáxia. Alguém aqui sabe? Eu sei, a galáxia fica no nosso sistema solar. Perfeito. O que mais? É só isso? É um conjunto Oi? de estrelas. Conjunto de estrelas. Eu esqueci o que era. O que você disse? Quando a estrela explode. Planetas, muito bem. A gente tem que ter planetas. O que mais? A galáxia é um lugar que tem muitas estrelas e sistemas solares. Muitas estrelas e sistemas solares, muito bem. Mas será que é só isso que a gente precisa pra ter uma galáxia? Não, também precisamos de estrelas. Estrelas, muitas estrelas. Eu acho que sem estrelas já não é uma galáxia. Concorda? Concordo. Ok. Algo mais? Será que é só isso que a gente precisa pra ter uma galáxia? A gente precisa do... Não? Precisa de vida. De vida, será?
ao ET. Não precisa. Então aqui a gente tem essas 3 imagens e eu quero que vocês digam pra mim qual dessas imagens é uma galáxia. A primeira. A primeira? Por que a primeira? Por causa que tem estrelas, Estamos vendo as estrelas. O que tem mais? as luas. Lua? Você consegue ver luas aí? Acho que não. Tem brilho. Ah, eu falei que você tem brilho. O que mais? Tá. Você tá vendo as luas? Eu acho que Aonde? Eu acho que a gente tá muito longe. Eu acho que não dá pra ver lua ainda não. a segunda galáxia ela já tá. Tá, então vamos fazer assim. Quem acha que é a primeira, levanta a mão. A terceira é uma. Temos muitas pessoas achando que é a primeira. Eu acho que é a primeira. Por quê? Não sei. Então vocês me disseram porque tem estrelas. Porque meu nome é Ali. Tem várias estrelas ao redor de um buraco. Ao redor de um buraco? Eu não consigo ver aqui o buraco, mas a gente pode dizer que pode ter buracos negros ali, né? Será? Nas galáxias a gente tem. Mas na verdade não. A primeira imagem não é uma galáxia. Nessa primeira imagem o que a gente tem é um aglomerado estelar. Vocês sabem o que é um aglomerado de coisas? São várias coisas. Falei. Várias coisas juntas, né? Então o aglomerado de estrelas seria o quê? Várias estrelas. Perfeito. Então aqui na primeira imagem a gente tem um aglomerado de estrelas aberto. Alguém saberia me dizer por que a gente chama de aglomerado aberto? Porque elas não estão todas juntas. Perfeito. Então elas estão separadas. Vocês conseguem ver que elas não estão mega juntas, né? Você consegue Tipo ver a que aqui- segunda. Das segundas estão todas juntas. E tem uma outra coisa importante. Essas estrelas que a gente está vendo aqui pertencem ao aglomerado das Pleiades, tá? Então aqui a gente tem uma população de estrelas jovens e a gente consegue saber se as estrelas são jovens ou velhas pela cor. Então o que a gente tem aqui? A gente tem essas estrelas e essas estrelas. Qual dessas duas vocês acham que são as mais quentes? Eu sei. A segunda? A segunda. A segunda, quem acha que a segunda levanta a mão? E quem acha que a primeira levanta a mão? O quê? Ok. Quem acha que a segunda, me diz por que acha que a segunda? Por quê? Porque ela é vermelha e parece que ela tá derretendo no gelo. Parece que ela tá derretendo. É, você não vê azul aí, né? Ah, não, é a terceira. É a terceira. Tá, então na verdade eu vou revelar pra vocês que a vermelha é a mais fria. Sabe por que a gente acha que o vermelho é mais quente? Por causa da arte. Vocês já assistiram Divertidamente? Que cor que é a raiva? Vermelho. Ele tem até um Por foguinho causa em cima do na fogo cabeça, também. né? Por causa Então, do e a tristeza? azul. Azul. Então aqui quando a gente olha, quando parte desse princípio da arte, a gente tende a achar que as estrelas azuis são mais frias. E é por causa desse sentimento. Quando você tá com raiva, você fica quente, né? Você fica super energético. Quando você tá triste, você fica deitado, quentinho. Então aqui, na verdade, não é isso que acontece. Quanto mais quente uma coisa no universo, mais azul ela é. Então, quanto mais fria, conforme as estrelas vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais vermelhas, tá? Ah, então. Dito isso, então, o primeiro aglomerado, a gente sabe que ele é um aglomerado. Quente ou frio? Quente. Quente, perfeito. E a gente sabe que ele é um aglomerado aberto. Além disso, a gente pode fazer uma coisa lá com a gravidade, que é o seguinte. Aglomerados abertos não têm uma gravidade super mega forte. Então, se a gente voltar aqui a 2 milhões de anos, quando eu estiver dando essa nova apresentação aqui, e mostrar aquela imagem para vocês, não vai ser mais essa imagem, porque a gravidade não é forte o suficiente para manter as estrelas juntas. Então, conforme o tempo for passando, elas vão se separando, até que vai chegar um dia que vai ter uma estrela lá em cima e outra aqui embaixo. E se a gente não tivesse registrado isso escrito, tirado foto, a gente não saberia que um dia elas estiveram juntas, tá? Então, vamos lá. A primeira imagem é ou não é uma galáxia? Não é. Perfeito. E a segunda? Quem acha que é uma galáxia? Levanta a mão. Não, também É a o que que é? terceira. A terceira. Aglomerado. É um aglomerado de estrelas. Aberto ou Pode ser uma fechado? super fechado. Alguém saberia me dizer por que fechado? Por causa que elas Elas estão estão juntas e elas vão embora? Não. Não, né? Dá pra ver aqui que elas estão mega juntas. Tão juntas que você nem consegue saber se tem pontinhos aqui no meio. Parece que é só um clarão gigantesco, né? Então, há uma outra diferença muito clara. Nos aglomerados fechados, esses em formatos de esfera ou de bola, tem muitas estrelas que nasceram juntas, vão crescer juntas e vão morrer juntas. Enquanto nos aglomerados abertos, a gente sabe que isso não é verdade. Elas nasceram juntas, mas conforme elas vão ficando mais velhinhas, elas vão se separando. Então essas estrelas não importa, se eu volte aqui a 2 milhões ou 2 bilhões de anos, eu ainda vou ver dessa forma, enquanto essa não. Quem acha que é a terceira imagem, levanta a mão. Eu sei por quê. Por quê? Porque ela é maior e ela que mais parece uma galáxia. Ela que mais parece uma galáxia? Olá. Só
confira pra mim se tá Por quê? gente. Porque vocês dois não eram galáxias. Tá, então vamos lá. A gente consegue contar com as duas novas pessoas que chegaram o que são essas duas imagens? Alguém consegue? Então expliquem pra eles o que é a primeira imagem. A primeira imagem é o Aglomerado azul. Aglomerado azul. É um aglomerado de estrelas é um aglomerado de estrelas aberto, ou seja, elas ficam separadas e geralmente não são muito juntas. A segunda imagem é um aglomerado de estrelas que são juntas e meio que tipo, a força gravitacional, meio que é um buraco negro que tem uma força gravitacional e puxa elas para ficarem tudo juntas ali no aglomerado de estrelas, só que fechado. E a primeira imagem é um aglomerado aberto. Aglomerado aberto. Um detalhe é, eu não comentei que tinha buracos negros aqui, lembra? Então, na verdade, não tem buraco negro aqui, a gente não vê isso, pelo menos não nessa foto. O que a gente consegue ver são as estrelas. Então, quanto mais estrelas você tem, mais a gravidade é mais forte. E outra coisa, expliquem pra eles qual é a mais jovem e qual é a mais velha. A mais jovem é aquela, a primeira. A mais jovem é a vermelha. Não, a vermelha é a mais jovem, a Zé é a segunda mais jovem e a terceira é a mais velha. Quem é a mais velha, então? A terceira, se ela já tá morta. Lembra que a gente tá olhando só essas duas imagens no começo, até a agora. mais velha é a Então, entre essa e essa, quem é a mais jovem? vermelha. A mais jovem. É azul. É a vermelha? É azul. É azul. Legal, então vamos lá. É vermelha. As estrelas mais jovens, lembra que eu comecei que as Pleiades são berçários de estrelas? Sim. Então, quanto mais jovens as estrelas, mais azuis elas são. Então, azul é uma cor muito quente. Lembra que eu comentei? Então, quanto mais quente uma estrela, significa que ela é super jovem. Por exemplo, uma criancinha tem muito mais energia do que uma senhorinha de 70 anos, concorda? Então, a gente consegue ver essa semelhança de quem tem mais energia olhando a cor. Quanto mais azul, mais energia. Isso aqui seria tipo uma criancinha, um bebê. Enquanto essa aqui já seria uma senhorinha. Já seria pouca energia, eu tô quase... Então, aqui a gente tem aglomerados jovens, berçários de estrelas e estrelas quentes. Aqui são estrelas velhas e frias. E esse último aqui, a gente fez a votação então para saber se é ou não galáxia, né? É galáxia. É galáxia? Sim, porque as duas primeiras não eram galáxias. As duas primeiras não eram, né? Quem acha que é galáxia, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a maior parte. É uma galáxia? Não é uma galáxia. Alguém tem ideia do que é isso? É uma estrela da supernova. Nebulosa, perfeito. É uma nebulosa, muito bem. Então, na verdade, existe um fim que virou da estrela. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma linha de crescimento, tá? A estrela acabou de nascer, tá vermelha, quer dizer, tá azul, perdão. Ela tá envelhecendo, tá ficando vermelha. E aqui é quando acabou totalmente o combustível, ela joga todo o gás dela pra fora. Então sobra só uma coisinha aqui no meio, que geralmente é uma estrela branca, que a gente chama de anã branca, e essa camada pra fora, tá? Dito isso, então, a gente não tem nenhuma galáxia nessa faixa. Vamos pra próxima. Se eu perguntar agora pra vocês, qual que é o formato de uma galáxia? Daquele ali que tá brilhando. Essa aqui é espiral, tem mais? Tem o branco e o vermelho também. Pode ser qualquer formato. Pode ser qualquer formato, pode ser espiral. Pode tipo ser Oval. tudo juntinho, Oval. pode ser espiral, pode ser oval, quadrado, pode ser circular, Circular. pode ser um triângulo, Na verdade, tem várias, né? Várias formas. esfera. Na astronomia, a gente tem certas formas que são principais. Então, a gente tem aqui, ó, essas galáxias, que pra gente são espirais, perfeito. Tem esse formato assim de hélice, né? Vocês conseguem ver que tem braços. O que são os braços? São essas coisinhas que saem do centro dela e vai pra fora. Então, todas essas galáxias que têm esses braços, alguma coisa que sai do centro e vai pra fora, a gente chama de espirais. E tem duas diferenças. Tem as espirais que tem barra, vocês conseguem ver uma barra que sai de uma ponta pra outra? Sim. Um traço. Enquanto essas aqui não, então são espirais, só espirais, tem só o pontinho no meio. Geralmente a gente encontra buracos negros nas galáxias, mas não é uma regra. Então, quando eu digo buracos negros, eu quero dizer os buracos negros que ficam no centro das galáxias, que se são conhecidos como super buracos negros. E aí, o que a gente tem?
que esses super buracos negros, eles são gigantescos. Muito, muito grandes mesmo, tá? A nossa galáxia, você pode continuar daqui? A nossa galáxia tem um buraco negro. Você consegue explicar pra eles? Não? Então tudo bem. Então, ó, a nossa galáxia, alguém sabe qual é o formato da nossa galáxia? Eu sei. Sim, ela é espiral. Ela é espiral. Que nem a 8C. Ou a SC. Ela é parecida com esses dois ramos aqui, né? Então, na verdade, aqui no centro da nossa galáxia, a gente tem um buraco negro que a gente conhece como Sagitários A estrela. E é um buraco negro que, se eu não me engano, ele tem de 2 a 4 milhões de massas solares. Significa que eu consigo pegar a massa do Sol, que é uma coisa muito, muito, muito grande, e colocar lá um montão de vezes, tá? Não é uma regra, não são todas as galáxias que eu posso afirmar que tem buracos negros, mas a maior parte das galáxias a gente consegue encontrar um buraco negro. Então a gente falou aqui, ó, das espirais. Aqui a gente tem um outro tipo, que são as elípticas. Perdão, as elípticas aqui. E essa aqui é uma meio esquisita, né? É meio que uma transição. Vocês conseguem perceber que parece que ela é meio circular, mas ela também é meio espiral? Todo mundo consegue ver? Então parece que tem tipo uma transição, né? E aí se eu pergunto pra vocês, quais daqui dessa imagem são galáxias mais jovens? Vocês conseguem me dizer? Eu sei, a mais jovem é A IRR. São as azuis. Então uma forma da gente saber a idade da galáxia é a gente olhar as estrelas. Lembra que eu comentei que as estrelas mais jovens e mais quentes são azuis? Então aqui a gente consegue ver que essas galáxias são muito mais jovens que essas aqui. Tá? Então conforme elas vão evoluindo, as estrelas vão ficando mais velhinhas e vão ficando mais vermelhas. E aqui a gente tem uma outra classe de galáxias que são as irregulares. Lembra que comentaram que pode ter qualquer formato? Então pode ter o formato de um quadrado, de um triângulo, você pode conseguir ver um peixe, um unicórnio, porque elas são irregulares, elas não têm um formato como essas uma outras. galáxia no formato de casa. Pode ter, você pode encontrar uma galáxia no formato de casa, e daí você classifica ela como irregular, tá? Então a gente viu isso aqui, vou passar só rapidinho pelo último. Então, características principais, as espirais têm discos e braços, as elípticas são esféricas e ovais, que são aquelas primeiras ali. Dá pra ver que elas parecem, né, um círculo ou uma bola de futebol americano, né? E por fim, a gente tem as irregulares, tá? Agora aqui eu tenho essa imagem. Vocês conseguem dizer pra mim quantas dessas imagens são galáxias? Quantas? Duas. Três. Duas, três? Uma, duas. Uma, duas. Todas. Quatro. Duas. Três. Duas. Eu três. Três. Cinco. Três. Quem acha que são todas, levante as mãos. Eu acho que são duas. Tá. Quem acha que é menos de 5, levanta a São só mão. 4. Menos de 5. São 3. Pra vocês que disseram que são 4, qual não é? Não, a de cima. Do lado, a do outro lado. Essas duas. Essa não são galáxias? É um anel, mano. É um anel do meio. Na verdade, não. Todas as imagens que a gente tem nesse slide são galáxias. Tá? Então, lembra que eu falei que elas podem ter várias formas? Então, aqui, ó, a gente tem as irregulares. Essa aqui a gente conhece como a galáxia de Magalhães, tá? É uma das nuvens de Magalhães. Ela tem esse formato realmente, parece uma nuvem toda confusa. Essa aqui é uma galáxia super mega famosa. Ela é jovem? Não. Ela é velha? Mais ou menos. Mais ou menos. Né? A gente tem bastante azul, mas também tem vários pontinhos vermelhos. Né? Ela é podem muito ser também bonita, regiões de gás e poeira. Gás e poeira é o que formam pra gente as estrelas. Me parece que ela tem um buraco negro aqui, vocês conseguem ver? Sim. Não, né? A gente não consegue ver os buracos negros. Os buracos negros, eles não emitem luz. O que a gente tem aqui, no centro, é um montão de estrelas. Tem tanta estrela, mas tanta estrela, que fica um brilho gigantesco. Né? E fica maior que o brilho de qualquer estrela. Sim, porque são várias estrelas juntas. Daí fica, um brilho super mega grande. E conforme a gente vai saindo do centro dela indo pra ponta, as estrelas vão ficando mais poucas, né? Aqui a gente tem irregular, aqui a gente tem a galáxia espiral. Aqui, vocês lembram lá da imagem anterior? Que tipo de galáxia seria? Aquela primeira? A separada. Separada?
Elíptica, perfeito. Então dá pra ver que ela tem esse meio que formatinho de bola de futebol americano ou bola mesmo, né? Geralmente elas são muito mais velhas. Então, se vocês olham aquela imagem e essa, a gente pode, a princípio, dizer que aquela lá é muito mais velha que essa daqui. E daí aqui a gente tem uma foto muito legal, que é essa primeira. Alguém sabe que galáxia é essa? É uma galáxia espiral. Espiral, mas alguém sabe o nome dela? Olham. Eu vou dar uma dica, é a nossa casa. Supernova. Via Láctea, perfeito. Então aqui, ó, a gente tem a Via Láctea. A gente consegue ver que ela tem uma barrinha aqui no centro dela. O legal é que essa foto ela não é de verdade. Alguém saberia dizer por que essa foto não é de verdade? Por causa que não tem, elas não estão todas juntas, assim. Não estão todas juntas? Não, não é isso. É uma outra É coisa. porque a nossa galáxia não é tão pequena assim. Ela é gigantesca. É a maior galáxia do mundo. Não a do mundo. Uau! Essa tá muito grande. Ela é grande, ela é bem grande. Oi. Mas ela é menor que essa aqui. que é de adulto. A gente O tamanho conseguiria dela tirar tá uma errado. fotografia de todo esse prédio estando aqui dentro? Não. Não. A gente tá dentro da Via Láctea, né? Então o que significa? Que a gente O tá... sistema solar está dentro dela. Dá pra tirar uma selfie do corpo todo da Via Láctea? Não, porque ela é tão grande. Então a gente teria que sair dela, né? Sim. Então isso que a gente tem aqui é uma foto de verdade ou uma foto de mentira? Mentira. Perfeito. É uma ilustração. Isso aqui é uma ilustração artística. A gente olhando em volta, olhando tanto Andrômeda quanto outras galáxias que estão em torno, a gente chega a concluir que a nossa Via Láctea, a nossa casa, tem essa cara, tem esse formato, tá? E essa outra galáxia aqui, vocês conseguem ver? Sim, Ela tá diferente, né? Qual que é a diferença dela pra essa daqui, por exemplo? A Não consegue? diferença é que ela é velha. Ela é velha? E essa é tipo velha e normal. Velha e normal? Velha e nova. Mas assim, olhando pra foto, a gente tem que aquela ali do meio, ela parece estar assim, né? Enquanto essa outra aqui tá assim. Então tem isso também. Quando a gente vai... Ela tá assim, olha. Ela tá virada assim, de horizontal, né? Então ela tem um formato muito específico por causa desse jeito que ela tá. Que nome você daria pra ela? Que objeto você associaria? Disco voador. O que mais? Que nome você daria pra essa galáxia do meio? Nave espacial. Nave espacial. Disco. Ela tem que nome. Voador. Disco voador. Via Láctea. Via Láctea não pode ser porque é aquela nossa, né? Então eu vou revelar pra vocês que ela se chama a Galáxia do Sombreiro. Alguém consegue ver uma semelhança entre esse chapéu e essa galáxia? Eles são... Uau. Parece que são muito parecidos, né? Se eu ver aquela galáxia, também parece um chapéu dele. Parece. Então a primeira pessoa que viu essa galáxia falou, parece aquele chapéu, sombreiro. E daí ela ficou com esse nome, tá? Dito isso, então vamos lá. Eu ensinei pra vocês o que é uma galáxia, né? Vocês sabem então quais são as coisas necessárias para fazer uma galáxia? Planeta, estrelas, universo. Universo é importante que vocês façam. Universo e também galáxia, né? Então, ó, aqui a gente tem que as galáxias são grandes estruturas que encontramos em nosso universo. Tal que para termos uma galáxia, a gente precisa de 4 coisas. Estrelas, gás e poeira, Também gravidade, planetas, asteroides e cometas, e a coisa mais importante de todas, matéria escura. Se não tiver matéria escura, não é uma galáxia. Porque daí, se for isso, a gente pode ser um... Se não tiver matéria escura, pode ser um aglomerado de estrelas, então um monte de estrelas juntas. Pode ser uma nebulosa, igual aquela que eu mostrei no finalzinho aqui. Pode ser qualquer coisa. Você encontrou todas essas coisas, nuvens de gás e poeiras, planetas, asteroides, cometas e a matéria escura, logo é uma galáxia, tá? Dito isso, todo mundo aqui tá sabendo então o que é uma galáxia, né? Posso fazer uma prova? Tá tudo bem? Não. Não? Ok. Então vamos fragmentar mais ainda tudo isso pra juntar tudo e fazer um bolo e fazer então a nossa própria galáxia. A gente vai lá pra fora agora, onde a gente tem alguns tubos, e lá fora a gente explica pra vocês o que fazer, tá? Todo mundo pronto? Aê!